Senhor, gratidão por esses momentos, gratidão por essa oportunidade de estudo desta manhã, gratidão por essa experiência, essa oportunidade reencarnatória, que cada dia mais, Senhor, nós busquemos nos aproximar da Sua lei, do Seu amor, que nós possamos cumprir com o nosso compromisso reencarnatório de transformação, de reforma. A Sua paz, o Seu amor permaneça entre nós, que assim seja. Graças a Deus. Eu estou um pouquinho longe do microfone, estão me ouvindo bem? Está tudo certo? Como é que está aí? Todos estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo muito bem, não, mas eu acho que o problema meu é no Google Meet. Eu botei o notebook um pouquinho mais distante. Meu Google Meet tá picando. Se for o caso, dá para trazer ele mais para perto. Deixa eu só ver aqui, peraí. Deixa eu botar ele mais pertinho aqui. Vamos ver se dá. Ficar mais longo? Hã? Ele vai puxar o cabo. Ficar mais perto. Eu tenho uma auxiliar aqui que ela fica sempre opinando. Helena, tá sempre querendo ajudar. Fala que eu vou assistir Divertidamente 2, eu tava assistindo. Você estava assistindo o Divertidamente 2. Aí eu coloquei um pouquinho mais perto, vamos ver se fica melhor agora. Muito bem, na semana passada nós fizemos o capítulo 7. Capítulo 7 dos Missionários da Luz. E hoje nós vamos já para o capítulo 8, que é no plano dos sonhos. Então eles saíram dos atendimentos, né, daquelas análises lá da casa espírita, daquele pessoal que saiu lá da casa espírita. Fizemos aquela visualização de como que as pessoas se comportam, né, dentro das casas espíritas, fora dela. E hoje nós vamos para o capítulo 8. Então eles saíram daquele ambiente, André Luiz, Alexandre, os demais, e foram para a rua, né? E eles iam para fazer uma palestra, né? O Alexandre ia fazer uma palestra. Então, um esclarecimento sobre mediunidade e psiquismo. Esse era o caminho que eles estavam fazendo. E eles estavam então comentando sobre essa questão, né, do estudo que eles iam fazer. E o Francisco, que é um daqueles que auxiliou também lá na questão do... Então, eu misturei os capítulos. O capítulo anterior não foi da saída do centro, foi o 6. O 7 foi enquanto que eles foram atender aquele moço que estava com AVC, né? Estava quase morrendo, o Antônio. Eu misturei aqui. Então eles saíram desse atendimento e estavam indo então para o grupo de estudos, né? E o Francisco, que estava junto, que foi uma das pessoas que desencarnado, né, que auxiliou naquele socorro, e nos deixou uma lição interessante sobre a questão, né, que ele foi dormir muito preocupado, ansioso, e por conta disso ele estava à beira de um AVC, né? Ele estava morrendo já, ele estava desencarnando. E a mãe dele, a dona Juventina, Vicentina, né? Ela pediu ajuda ao Alexandre para salvá-lo, porque ele ainda tinha algumas coisas para resolver aqui na Terra antes de partir. Então eles fizeram um atendimento rápido e Alexandre deixou claro que ele poderia ver em torno de 5 meses e que ele precisava se cuidar, porque se ele não se cuidasse ele partia antes mesmo de honrar os compromissos que ele tinha aqui na Terra. Muito bem, então nesse capítulo de hoje, então eles estavam indo para
o estudo, né? Para uma palestra, né? Uma palestra. E aí então eles estavam dizendo que eles iam para um local adequado, né? Uma casa, né? Onde eles poderiam fazer esse estudo, que era mais adequado para o público que estava lá. E falou que no local onde eles estavam antes, né? Não tinha condições, teria que ter condições melhor para o aproveitamento. E muito bem. Aí ele lembrou que as pessoas, nós, né, quando vamos dormir, né, às vezes nós vamos para esses locais para estudo, né, alguns de nós. Outros nem tanto. Então, porque nem todos sabem valer das horas do sono físico, até eu grifei aqui. Então ele criou esse curso, né, no plano espiritual, tinha um local estabelecido, e nesse curso ele recebia as pessoas para dar instruções. E aqui ele faz uma comparação, né, que as pessoas que nem sempre elas vão para esse local porque elas não são bons lavradores, né, não cultivam boas sementes. É aquela história que nós já lembramos em outras ocasiões, tanto no nosso lar como nos Mensageiros, e agora nesse livro, Missionário da Luz, eu lembro de novo, sobre dormir bem, sobre na hora de dormir, né, fazer as nossas orações, as nossas reflexões, ter uma boa leitura, bons pensamentos para ir para bons locais. Né? E aí ele está explicando aqui que ele tinha mais de 300 pessoas que estavam matriculadas nesse curso, né? que eles faziam todas as noites, na madrugada. E desses 300, apenas 32 eram fixos, a maioria não vinha, né? Nem aparecia, só fizeram a inscrição, mas não aparecia nos cursos. Era bem pouco, então pouco mais de 10% dos inscritos frequentavam esse curso. E mesmo esses 32 que estavam inscritos, algum deles quebram os compromissos assumidos, são seduzidos muitas vezes pelo chamamento aqui do nosso plano terrestre, né, do plano físico, e aí a frequência cai, né, mesmo esses às vezes não vão. Se tiver errado, ele Aí o Francisco até falou que ia trazer alguns, né, companheiros dele, se poderia trazer, o Alexandre falou, claro, com certeza, né, e aí o André Luiz estava curioso sobre esse curso, perguntou para ele se quando que nós vamos, né, e para esse curso, depois quando a gente acorda, alguns de nós, a gente pode se lembrar do que nós estudamos, né? Se não se lembra, para que serve, né? Aí ele falou bem assim que conservam de acordo com a capacidade sensorial deles, né? De cada um de nós. Mas guarda aquela impressão boa, que teve uma boa noite, e aquelas instruções não se perdem, né? O homem eterno, diz ele, guarda a lembrança completa dos ensinamentos e, de acordo com as necessidades, eles vão se apresentando, eclodindo durante a nossa vivência aqui na Terra. Diz que o nosso corpo físico, ele nos limita, e muitas dessas experiências que nós passamos no plano espiritual, elas não se apresentam de forma muito clara. O nosso cérebro, né, que é o físico, onde a mente atua, ele não guarda essas informações de forma clara, mas tem a sua lembrança, né, a sua iluminação, como uma reminiscência, né, uma recordação lá de vez em quando, que a gente pode ter desses momentos.
Então, a gente, em determinado momento, nós vamos ter aqueles flashes assim, né, de instrução, a gente não sabe de onde vem, a origem, e elas vão ser úteis no nosso dia a dia, nas nossas experiências. Então, esse aprendizado, eles não se perdem. E ele lembrou também que a gente acorda com aquela lembrança boa, assim, né, que teve uma boa noite de sono, tranquilo, né, alívio. Então, além do conhecimento em si, a gente acorda mais disposto, mais de bem com a vida, mais esperança, e essas aquisições não se perdem. Voltamos, então, revigorados para a luta diária no corpo físico. E também nós somos motivados a aquilo que nós viemos aqui cumprir na Terra, de se posicionar melhor, né, em relação ao próximo, em relação às nossas próprias imperfeições, nos melhorar e tudo mais. Esse é um benefício assim, imediatamente, né? Os nossos pensamentos se tornam mais claros, sentimentos se tornam mais elevados, as preces mais respeitosas, mais produtivas, enfim, a gente amanhece melhor nessa questão. E ele lamenta, né, que é o André Luiz até que diz, né, lamenta que mais pessoas não participam, né, que deveria ter a participação, e mesmo aqueles, fica surpreso, né, mesmo aqueles que estão matriculados, não se deixa muitas vezes comparecer, né, vão para outros lugares quando adormece. Nós vamos ver 2 exemplos aqui, né, dessa situação que, em particular, que ele vai trazer nesse capítulo para a gente. Bom, muito bem. Aí eles chegaram, então, no edifício onde eles iam fazer esse trabalho de estudo. Era uma instituição espiritista, diz ele, né? Mas só que ele lembra assim, né, que é uma instituição espiritista a serviço dos necessitados. Nós devemos lembrar que esse livro ele é de 1946, né? Então essas ocorrências elas aconteceram pouco antes. Então a doutrina espírita nessa época ela era um pouquinho diferente do que nós conhecemos hoje, né? Estava no começo, as dificuldades eram maiores, às vezes, muitas vezes as pessoas se reuniam em casa para fazer os estudos, os trabalhos. Hoje nós temos casas espíritas já voltadas para isso, né? Na nossa casa a gente geralmente faz o culto cristão no lar, alguns estudos, mas a maior parte do trabalho a gente se reúne em templos mesmo, né, com espíritas, né, que até é uma discussão muito grande, né, quando eu estava falando templo espírita, né, porque Kardec ele tinha a ideia do espiritismo como uma filosofia, ciência com princípios religiosos. Então não é uma religião institucionalizada. Tanto é que ele dizia assim, a pessoa pode ser católico, espírita, pode ser evangélico, espírita. Nessa época não falava nas religiões afro, né? Mas hoje a gente pode até colocar um bandista, espírita, enfim. Não necessário é só espírita, né? E não ter uma vinculação religiosa. Mas nessa época tinha as instituições assim que começaram em casas, né, das pessoas. E como no início lá do cristianismo também, lembra que as reuniões, né, de estudo, de esclarecimento de Jesus era feita em muitas residências, né? Na casa de Pedro, por exemplo, era um exemplo mais assim, mais constante. Então o André Luiz lembrou, né, que é interessante o fato de necessitarmos dos ambientes domésticos para as instruções dos companheiros encarnados. E Alexandre então aproveitou dessa deixa
para dizer para ele que lembrar que os grandes ensinamentos de Jesus foram ministrados no seio da família. E a primeira instituição visível do cristianismo foi o lar pobre de Simão Pedro em Cafarnaum. Uma das primeiras manifestações do Nosso Senhor diante do povo foi a multiplicação das alegrias familiares numa festa de núpcia, aquela célebre, né, transformação da água em vinho e tal, em pleno aconchego do lar. Então ele faz muita questão de lembrar a questão do lar. Nós já vimos isso em outras passagens, onde o lar é um ambiente sagrado, que se uma só pessoa do lar tem aquele comportamento mental e psicológico voltado para a espiritualidade, já cria um ambiente favorável, uma proteção no lar. Nós vimos também em capítulos anteriores que os lares muitas vezes é transformado em escolas, em locais de atendimento espiritual durante a madrugada, porque as pessoas que habitam aquele lar, né, uma ou mais delas, têm essa voltado mais para a questão espiritual. E mesmo no capítulo anterior, mais anterior desse estudo nosso aqui dos missionários da luz, né, nós vimos o caso daquele moço que era casado, e ele tinha problema na área sexual, e ele chegou no lar, ele estava protegido das entidades, né, que atormentavam ele, que levavam ele a esses pensamentos e até mesmo ambientes, né, que ele frequentava. Então ele está lembrando aqui que a Jesus, né, ele usou muito a questão do lar para acender as luzes nos corações. Então o cenáculo doméstico, né, o ambiente doméstico é considerado um local sagrado. É o primeiro núcleo do serviço cristão em Jerusalém, foi a moradia simples do Pedro. Muito bem. Então aí ele faz uma lembrança aqui, né, que a igreja viva do Espírito no coração do povo de Deus, né, o templo de pedra, que às vezes a gente valoriza muito, ele deve ser considerado mais a questão do sentimento, né, do que a gente tem dentro de nós. Porque lembra aqui, né, que muitos, veja bem, nessa época já, né, tinha essa questão, do mero culto doméstico, externo, aliás, né? Então a manifestação religiosa em muitas igrejas, em muitas pessoas, ela se torna um mero culto externo. Então a pessoa não se envolve realmente com o sentimento. E aí ele lembra que no futuro, André, no futuro da humanidade, os templos materiais do cristianismo serão transformados em igrejas, escolas, igrejas, orfanatos, igrejas, hospital. Então a igreja no sentido daquela atmosfera espiritual, né? A igreja que a gente forma no ambiente espiritual, psicológico, não essa igreja que muitas vezes a gente tem de prédios, né? Então, onde não somente o sacerdote da fé veicule a palavra da interpretação, mas onde a criança encontra rimo e esclarecimento, acolhimento, proteção, o jovem a preparação necessária para as edificações dignas do caráter e do sentimento. Ele fala muito nessa questão da edificação do interior de cada um de nós. O doente, o remédio salutar, o ignorante, a luz, e o velho ampara a esperança. Então essa é a ideia de futuro do cristianismo. Será que a gente tem uma ideia do que seria, né, essa previsão, né, de igrejas, escolas, igrejas, orfanatos, igrejas, hospitais, que ele diz aqui? Nós já temos alguns modelos, alguns exemplos disso. Eu imagino que sim. Nós temos alguns templos religiosos que são voltados para isso, e alguns lares onde as pessoas realmente são dedicadas. É claro que os maus exemplos, né, de igrejas que se transformaram muitas vezes em locais de mercantilismo, né, de exploração da fé e da credulidade do povo,
dentro mesmo de algumas casas espíritas, às vezes dá a impressão que nós estamos saindo fora, né, da ideia inicial do cristianismo. Mas tem muita coisa boa também que a gente tem que considerar, né? Então, o futuro, a igreja, a escola, a igreja do orfanato, a igreja hospital vai estar dentro de cada um de nós. É essa ideia que a doutrina espírita traz, que é o resgate do cristianismo no seu nascedouro, o cristianismo lá primitivo, de acolhimento, de proteção, né? Nós lembramos lá dos primeiros cristãos, a casa do caminho, onde as pessoas se reuniam, em lares ou em cavernas, em locais onde se reuniam para auxiliar as pessoas que estavam angustiadas, em sofrimento. O espiritismo evangélico é também o grande restaurador das antigas igrejas apostólicas, amorosas e trabalhadoras, diz o Alexandre. Olha só, né? Seus intérpretes fiéis serão auxiliares preciosos na transformação dos parlamentos teológicos em academia de espiritualidade, das catedrais de pedras em lares acolhedores de Jesus. Então essa é a ideia, né? O espiritismo se transformar também nesses locais onde as pessoas se sentem acolhidas, independente da sua religião, da sua condição social, da sua etnia, né? Das suas, enfim, que seja um local onde o ser humano seja acolhido. André Luiz então ficava ouvindo aquilo encantado, né? As elucidações e a promessa de futuro, né? Que parece uma coisa assim meio utópica. Fala assim, que um dia nós vamos chegar a isso, né? Diante de tantas crises, né? Hoje mesmo, né, a gente vê o mundo em guerra, boa parte do mundo. Será que nós vamos... E as guerras internas também nos lares, os noticiários que a gente recebe às vezes são desanimador, né? De pessoa, de violência, de agressividade. Mas ele passa essa ideia que nós estamos caminhando para um mundo melhor. E essa é a ideia, né, do nosso mundo em transformação, né, de provas e expiação para um mundo de regeneração. Hoje, é claro que há o predomínio do mal. E não é o predomínio do mal, a gente fala, o predomínio do mal porque nós vimos a noticiário. Não é só isso. Porque o predomínio do mal ainda está dentro de nós. Nós ainda temos muitas tendências, muitas coisas ainda que não são muito boas dentro da gente, que a gente precisa trabalhar. Então o mundo só vai mudar quando a gente mudar também dentro de nós. Ele verificou então que já faltavam 5 minutos para 2 horas da madrugada e tinham um número significativo de pessoas, de entidades ali, encarnados e desencarnados que estavam durante o sono se desligava e ia lá, por isso que o título do capítulo é no plano dos sonhos, né? Durante o sono a pessoa ia para esse lugar aí para estudar. E o André Alexandre então perguntou se não tinha chegado todos ainda. E aí André percebeu que ele estava se referindo às pessoas encarnadas que deveriam estar ali, que não estavam, segundo a percepção do Alexandre. E aí então marcou um dos trabalhadores ali, falou que estava faltando 2 companheiros, faltam-nos apenas 2. Daqueles 32, é claro que eles não contavam com os mais de 300 inscritos, mas aqueles que já eram matriculados e que tinham uma frequência regular. E esses então falou que está faltando o Vieira e o Marcondes, que ainda não chegaram. Aí Alexandre falou, nós já estamos no nosso horário, né, nós temos que começar logo o trabalho, porque a gente tem que terminar às 4 horas no máximo, 4 horas da madrugada. Então nesse período, né, porque a partir das 4 horas nós já estamos despertando, e então é importante que nós começássemos que ele concluía o estudo, aliás, nesse horário. Aí alguém lá sugeriu que poderiam ter acontecido algum tipo de acidente, né, de percurso,
Quando ele fala acidente, não é acidente daquele que a gente está acostumado a ter ideia aqui, mas um acidente de uma tentação qualquer, né? Um chamamento qualquer que desviou eles do caminho. E então o Sertório, que era a pessoa que estava apresentando esse relatório para o Alexandre, foi chamado então para Alexandre, foi determinado pelo Alexandre para que ele ver o que passa, né? Procurar essas duas pessoas, se dirigir até elas e ver o que estava acontecendo com ele. Então ele fez uma pergunta que é uma pergunta interessante, que nos causa assim, uma certa... A gente fica meio intrigado. Ele disse assim: caso estejam os nossos irmãos sob a influência de entidades criminosas, como devo proceder? Quer dizer, se esses dois, né, o Vieira e o Marcondes, estivessem sob efeito, né, algum assédio, o que ele deve fazer? Qual que é o procedimento dele? Aí o Alexandre falou: deixa eles no lugar onde eles estão, né? O momento não comporta a gente fazer doutrinações, querer convencer as entidades, ou querer convencer o Vieira Marcondes que ele deve vir à reunião. Você vai apenas observar, né? Depois que terminar do nosso trabalho, se a gente perceber que realmente teve esse tipo de problema, daí nós vamos estudar que tipo de providência nós vamos tomar para auxiliar eles. Então ele se dispôs a partir, o André Luiz, né, já ficou também interessado, né, em ir nessa empreitada. Alexandre percebeu isso, né, essa vontade nele de ir, e falou: olha, o Sertório vai ter muito prazer na sua companhia. E, então ele ficou muito feliz, né, de poder ir e com o Sertório, porque o André Luiz estava nessa fase de maravilhado pelos acontecimentos e querendo cada vez mais ter o aprendizado. Então o Sertório ia esclarecendo ele durante o momento em que eles iam se dirigindo à questão, né, do local onde estaria o Vieira e o Marcondes, e ele falando, né, que durante o sono físico eles têm muito trabalho, né, e que são um trabalho muito grande, imensos, e não dá nem para descrever o que acontece, e lembrando mais uma vez que a importância de nós, seres humanos, nos preparar espiritualmente para o sono, porque nós temos compromissos no plano espiritual. E dizendo que a maioria, infelizmente, não faz isso, né? Durante o sono, o repouso noturno. Sai, muitas vezes, a caça de emoções frívolas ou menos dignas, né? Então, a maioria de nós não temos um bom sono. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário? O Cristiano, ele parece que ele saiu, talvez teve algum probleminha na internet. Nós estamos agora, Dona Lalinha e a Rejane. Alguém quer fazer algum comentário? Está aberto. Senão só eu fico falando. Odilon, eu vou deixar para a mamãe falar só. Tá bom. Eu sempre, quando eu vou dormir, nas minhas orações, eu faço minhas orações, minhas petições e peço que eu quero ir para um lugar para me aprender coisas novas. Mas, ultimamente, acho que eu não estou aprendendo nada, porque o meu sono não é mais de que 1 hora. Eu acordo direto. Eu estou tendo um problema qualquer de sintonia. Não estou parando dormindo. Mas acho que isso aí pode ser problema de saúde também, né? Porque para a gente aprender, a gente precisa de tempo. Não sei se, às vezes, o tempo nosso aqui não tem nada a ver com o tempo lá de cima, né, também. Às vezes eu penso que 1 hora não deu nada, mas às vezes já deu para muita coisa, né? Eu penso que o que a senhora disse aí no finalzinho tem muito a ver, sabe? Esses tempos eu assisti uma palestra até da Anete Guimarães e ela estava falando nessa questão. Ela falou: olha, 15 minutos de bom sono, você nem imagina o que a gente conquista nisso aí. Então, essa imagem do tempo que a gente mede aqui, ela pode ser diferente, né, no plano espiritual. A gente não tem muita ideia do que isso aí. O mais importante é como que eu acordo. Como nós vamos ver mais à frente. A gente acorda disposto. Aliás, nós já vimos até no começo também do
do capítulo, né? Como é que eu acordo? Animado, né? Disposto, alegre, eu acordo de mau humor, né? Como se eu estivesse cansado. Então, esse é um indício de que se eu estive num bom local ou num local não tão bom assim. Esse é o indicativo. Eu vou sempre num lugar bom, porque eu sempre acordo de bom humor. Aí, então, Sempre é vou isso no aí. bonito. Mas Acho desse que jeito, sempre doidinha para dormir de novo, para poder dar mais uma passeadinha. então, é essa avaliação que a gente tem que ter. E ele lembra que ele sempre enfatiza mais, né, as experiências não muito boas, né, que é para chamar a atenção mesmo da gente, né? Então aqui ele diz que a maioria, ó, vai à caça de emoções frívolas ou menos dignas e relaxam-se as defesas próprias a certos impulsos. Então, aí, porque durante o dia, eles não passam o dia muito voltado para essas questões, né? O pensamento e até as ações, e daí à noite eles continuam, né? Por falta de educação espiritual. E eu falo eles, né? Mas eu acho que eu também estou nessa, todos nós, né? Temos esse momento que a gente precisa. De novo, sonho, acho que sonho é só a fantasia mesmo. Mas eu sempre tenho um sonho, Ah, quase sempre, isso aí, quase todo dia eu tenho esse sonho. Eu sempre estou num lugar que nós vamos estudar, eu e a Regiane. E olha, sempre leva a estou Regiane fazendo junto, hein? um curso superior. É um curso superior, mas eu estou no primeiro ano e ela já está lá na frente. E eu estou atrasada com esse primeiro ano. Tem muito tempo que eu estou no primeiro ano e eu não termino o primeiro Ah, ano. então é a Rejane E que ela leva a está senhora. lá na Ela está frente. mais adiantada. Ela está lá na frente. E eu com aquela vontade, e é difícil demais. No meu sonho, está difícil chegar lá. É uma dificuldade esquisita. Mas é uma vontade de acabar de chegar que eu tenho. Esse sonho, esse mesmo tipo de sonho, quase sempre. É um curso superior, não sei que qualidade de curso superior é esse, mas é um curso Pode superior ser que nós vamos alguma estar fazendo. reminiscência, né, do passado que fica Pois é. A Regi lembrando. sempre está na frente minha, e sempre, aqui na Terra também, sempre está na minha frente. E pode ser também que sejam experiências mesmo vivenciadas no plano espiritual, que a gente não lembra mesmo, né? Aqui mesmo nos slides anteriores, né, no capítulo aí no início, ele diz isso, né? Que a gente não lembra, fica com a impressão, né? Não se perde o aprendizado, Uhum. fica com aquela impressão e ele vem nos auxiliar no momento que a gente necessita, mas não se perde não. Então, o importante é a gente avaliar se eu estou dormindo bem, né? E estou acordando bem, então esse é um indicativo de que eu estou bem, né? E aí André Luiz ficou curioso, né? Ele estava na conversação com o Sertório e curioso falou, mas até mesmo esses aprendizes, né? Aprendiz de curso avançado, porque é um curso avançado de espiritualismo, eles também podem se deixar levar por tentações, né? Por chamamentos menos felizes, né? Como é que é isso? Eles poderiam ser enganos, né? Porque alunos do Alexandre, né? Deve estar num conceito muito bom. E o Sertório falou, como não? Não tenha dúvida que essa possibilidade existe. Aí ele diz assim, quantos que pregam a verdade sem aderirem intimamente a ela? Né? A gente é muito bom nas teorias, e conhecemos, estudamos, sabemos, mas a prática, como é que é a prática disso aí? Como é que é o meu pensamento? Como é que é o meu sentimento no dia a dia, né? Como é que eu estou? Oh, Shirley, seja bem-vinda! Chegou Oi, bom mais um. dia, desculpa o atraso. Nós estamos falando sobre sonhos, no plano dos sonhos, capítulo 8. Então, estava dizendo aqui, né, que no curso, né, que o Alexandre estava oferecendo, e o Sertório estava em conversa com o André Luiz, ele dizia assim que muitos que estão ali
né? Ele sabe muito a teoria, mas a prática não são muito ligados, né? Muitos repetem fórmulas de esperança e paz, desesperando e perseguindo no fundo do coração. Então, nem todos têm essa vocação para espiritualidades. Aí ele diz, ó, há sempre muitos chamados, né? Lembra da frase do Cristo? Muitos chamados e poucos escolhidos. Há sempre muitos chamados em todos os setores de construção e aprimoramento do mundo. Os escolhidos, contudo, são sempre poucos. Porque não é que tem alguém escolhendo ali, é a gente que se escolhe. E a gente não se coloca na condição de assumir a obra divina. Então a gente acaba indo para não fazendo parte, né, do escolhido. Lembremos, né, novamente dos inscritos, dos cadastrados lá no curso do Alexandre. Mais de 300. Quem que frequenta? 32. E desses 32, muitos ainda faltam. Tinha 2 ali que estavam fora, que o Sertório e o André Luiz estavam indo ver o que aconteceu com eles, porque eles não compareceram no curso. Então ele lembra aqui que nós devemos entender um pouquinho o que é essa questão de escolhidos. Às vezes a gente olha lá na Bíblia, na passagem do Cristo, e acha escolhida porque Deus escolhe. Você é um missionário, né? Você é um ungido, como diz alguns irmãos de outras religiões. Não é bem isso. Escolhido porque eu me escolhi, eu me permiti escolher pelas minhas atitudes, pelo meu comportamento, pela minha forma de pensar, de agir, de sentir. Eu sou mesmo ligado à espiritualização, então eu me escolho, né? Então é isso, Deus está dentro de mim, né? Então esse Deus interior é que me permite ser, não é a graça divina, que a gente sempre tem a ideia de graça, aquela coisa assim de injustiça, né? Deus escolheu isso aqui, esse aqui, esse aqui, então esse aqui eu vou dar uns benefícios, uns privilégios. Como sempre a sociedade humana, nós entendemos a vida, né? Os nobres de antigamente, né, que escravizavam uns aos outros e perseguiam, achavam que eles eram escolhidos porque eles nasceram numa condição material melhor que os outros. E não é bem isso. Sabemos que a escolha em qualquer trabalho construtivo não exclui a qualidade que é importante disso aí. Então nós devemos reajustar, repensar essa questão de escolhido. Como é que é isso? Se o homem não oferece qualidade superior para o serviço do divino, hipótese alguma deve esperar a distinção na escolha. Então, aí a gente pode deduzir que Deus chama todos, né? Todos são chamados para a cooperação da obra de Deus. Mas somente os devotados, né, aqueles que são abnegados mesmo, os persistentes, aqueles que são operosos e fiéis, constroem qualidades eternas, que se tornam dignos de grande tarefa. Então, as qualidades são os frutos, né? De novo a passagem do Cristo aqui, pelos frutos se conhece a árvore, né? Então a escolha divina ela começa com esforço nosso, é assim que começa a escolha de Deus. Então a André Luiz, né, estava maravilhado com a lição, com a educação, e aí eles chegaram então na residência do Vieira. Ele acompanhou em silêncio, encontrou lá um homem idoso, dormindo, e parecia que ele não estava dormindo muito bem, né? Estava um ruído muito grande, né? Um ruído singular, o corpo espiritual estava um pouco ligado, ele, né? Parcialmente ligado assim, ao corpo físico, e ao lado dele tinha uma entidade com vestes absolutamente negras, né? Então, uma pessoa que estava de luto. Então, era um espírito que estava ali ao lado do Vieira. E o Vieira parecia assim que ele estava agitado, estava com medo, com pavor. Olha só, né? O sono dele não estava nada tranquilo. E gritos agudos escapavam da sua garganta. Ele estava se sentindo sufocado, angustiado.
Eu acho que, não sei se a maioria de vocês já passou por isso, mas eu já passei muitas vezes. Lá de vez em quando a gente sente-se angustiado, quero acordar, quero acordar, quero acordar e não consegue. Demora um pouco, fala, meu Deus do céu, que encrenca é essa, né? E a gente fica um susto, um medo danado. Eu já passei por isso muitas vezes, né? E Nossa, já aí, aconteceu comigo também. É horrível. não, é pavoroso. É interessante, não tem nada assim que ofereça risco, mas a gente fica naquela angústia, naquele medo, depois que passa, fala, por que eu senti tanto medo? O que aconteceu? Então, aqui está uma das explicações, né, que é possível, né? Estava alguém ali perto dele e ele estava assustado, né, se sentindo sufocado, e a entidade se gesticulava assim, e o Alexandre não, o Sertório e o André estavam ali, né? E não entendi. Aí o Sertório falou para o André Luiz, olha, o Vieira está sofrendo um pesadelo cruel. Creio que ele mostrou assim a entidade, falou, ele atraiu esse visitante que está espantando ele, que está deixando ele assustado. E daí então o Sertório se dirigiu à entidade para conversar com ele, a entidade de luto. O homem é parente do companheiro que dorme, o amigo, aliás, o amigo, falando, se dirigindo à entidade, né? O amigo é parente desse companheiro que está dormindo? Não, somos conhecidos velhos. Então era uma entidade que já conhecia o Vieira. E muito impaciente falou ainda, hoje à noite Vieira me chamou em suas reiteradas lembranças e acusou-me de faltas que não cometi, conversando levianamente com a família. Olha, eles eram amigos. E o Vieira tinha chamado ele porque estava falando mal dele. Estava fazendo calúnia, maledicência. Né? Ele falou, não basta o que eu sofri com a minha morte, né? Que ele já sabia que ele estava desencarnado. Ainda vou precisar ouvir falso testemunho de amigos maledicentes. Amigo fofoqueiro, vamos usar o termo popular, né? Ainda devo suportar, né, esse tipo de coisa. E aí ele falou, não podia, não esperava isso do Vieira, né? Não esperava. Nossas famílias eram tão unidas quando encarnados. Vieira sempre foi uma pessoa da minha confiança. E aí então eu esperei ele dormir e vim aqui para explicar para ele o que aconteceu realmente, para que ele não fique inventando calúnia. Eu vou esclarecer o acontecimento para que ele tenha não fica com essa ideia errada sobre minha pessoa. E ele então fez uma pausa, né, a pessoa que estava falando, depois meio irônico falou, mas no momento que eu quis explicar para ele sobre as minhas iniciativas, sobre o que eu fiz durante o tempo que eu estava encarnado, e para que ele não prossiga caluniando em meu nome, Vieira fez esse rosto de pavor, não entendo porquê, né? Então é claro que ele sabia, né? Que ele estava assustando o Vieira. Um defunto apareceu para ele, Vieira sabia que ele estava morto, em sonho, ele ficou muito assombrado. Então, o André Luiz começou a observar melhor o Vieira, viu que ele estava ensopado de suor, né? Suor frio, os lençóis estavam molhados, e não estava entendendo, né, o que estava acontecendo, ansioso e gemendo, gritando, né, os gemidos já escapavam pela boca dele. E Sertório olhou para o Vieira assim, o Vieira estava consciente, olhou para o Vieira e falou a ele de uma forma assim especial, demonstrando uma reprovação ao comportamento do Vieira. E o senhor admite que devamos ouvir impassíveis os remoques da leviandade? Não será passível de censura, punição o amigo infiel que se vale das imposições da morte para caluniar e deprimir? Então ali, né, o Vieira estava sendo chamado, né? Por que ele fez isso? Olha a importância, né, da gente falar do morto. Já pensou isso? Às vezes a gente
pode, né, fazer um comentário até, né, até sem, não, tá morto mesmo, não tem problema, mas olha, ou alguém fala bem dele, da pessoa que desencarnou, e a gente vai lá e dá uma apimentada na coisa. Mas ele não era tão bom assim não, lembra que ele também tinha isso, tinha esse e aquele comportamento. Nós estamos evocando aquela pessoa, olha só, veja bem, estamos evocando aquela pessoa com a nossa fofoquinha, né? Chama, não, tá morto mesmo, não tem problema falar mal, falar bem, tá?